Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Nossa querida saudação aos queridos rádio-ouvintes da Rádio Comunidade FM, da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, bem como todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Neste domingo estamos celebrando o 22º domingo do Tempo Comum. A primeira leitura é Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 9. Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 9. O salmo responsorial é o Salmo 62. E a segunda leitura é Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 2. E o Evangelho, Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 27. Mateus 16, 21 a 27. Peço a você que possa depois separar estas leituras para que você possa lê-las, meditá-las, rezá-las e através delas fazer uma bonita experiência com a Palavra de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Os desafios do seguimento de Jesus são o tema da liturgia desse 22º domingo do Tempo Comum. Quais são esses desafios? O primeiro deles é o desafio do esvaziamento de nós mesmos. Esvaziar de tudo aquilo que possa impedir de segui-lo e servi-lo livremente. Quando passamos por esse processo, estamos aptos a segui-lo livremente. O segundo é o desafio de tomar a nossa cruz, ou seja, não fugir das dificuldades e sofrimentos, mas enfrentá-las com coragem. Porque sofrimento é o que mais encontraremos no seguimento de Jesus. Quem foge dos seus próprios sofrimentos não está apto para segui-lo, porque o seu seguimento consiste em passar por muitos sofrimentos, como vemos no Evangelho de hoje. Jesus mostra qual é a sua missão e a missão dos seus discípulos: ir a Jerusalém e sofrer muito da parte das autoridades, dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Esse sofrimento seria muito grande, chegando mesmo até a morte, mas para depois ressuscitar no terceiro dia. Ele mostra tudo isso depois que os discípulos, na pessoa de Pedro, responderam corretamente quem ele era. Pedro, embora tenha dito que ele era o Messias, o Filho de Deus, estava um tanto quanto equivocado em sua concepção de Messias. Ele tinha em mente a concepção judaica de Messias, aquele que viria com poder e glória para resolver todos os problemas sem passar por nenhum sofrimento. Quando Jesus disse que iria passar por tudo isso e seria morto, Pedro reage chamando-o à parte, dizendo que Deus não iria permitir que tal coisa acontecesse. Muitos de nós, embora não sejamos de origem judaica, temos uma concepção similar de Jesus. Seu sofrimento não nos atinge a ponto de nos convertermos como deveria ser, mas romantizamos o sofrimento de Jesus, livrando-o da real crueldade e da dureza. Queremos um Cristo apenas glorioso, sem a mácula da dor e do sofrimento. Um Cristo apenas dos nossos louvores, da Eucaristia que nos conforta, mas do qual desconhecemos o real significado. A cruz na nossa vida, na nossa casa, nos nossos altares e nos nossos templos e no nosso pescoço, muitas vezes não passa de um mero ornamento. E em algumas imagens, o crucificado não parece agonizar, mas parece descansar na cruz. Eliminamos o sofrimento porque não queremos enfrentá-lo. Esvaziamos o sofrimento da cruz porque preferimos um Cristo sem dor, só na sua glória. Mas ele deixa claro para os seus discípulos: para chegar à glória, é preciso passar pela cruz. Não existe glória sem sofrimento, sem cruz. Não que ele tenha buscado o sofrimento pelo sofrimento, mas sabia que o sofrimento é consequência do comprometimento com a vida. Quem luta pela vida, pela justiça e pela construção do reino de Deus enfrentará muito sofrimento. Uma religião que só promete a paz e a glória não passa de alienação, e estamos cheinhos delas nesses dias, nesses tempos. Inclusive, grupos cristãos católicos que só pregam um Cristo glorioso e não um Cristo da cruz. Uma religião que esquece o significado da cruz não pode ser uma religião séria. É essa a proposta feita por Jesus no Evangelho de hoje, a qual Pedro resiste e da qual quer desviar-se. Jesus o chama de pedra de tropeço e de Satanás. Pedra de tropeço significa obstáculo.
Agindo daquela maneira, Pedro estaria atrapalhando o projeto de Deus, pois queria desviar Jesus dele. Quantas vezes, como cristãos, também somos pedras de tropeço? Somos pedra de tropeço quando, por medo ou por acomodação, não nos comprometemos com o projeto de Jesus? Quando não lutamos pela justiça? Quando queremos uma religião sem compromisso? Enfim, quando ser cristão não passa das práticas de meros rituais. Satanás, nesse contexto, significa adversário. Ao chamar Pedro de Satanás, Jesus está dizendo que Pedro, comportando-se daquela maneira, estava sendo um adversário e não um colaborador, como deveria ser. Somos Satanás no projeto de Jesus quando pensamos as coisas dos homens, isto é, quando pensamos limitadamente, quando pensamos somente em nós e nos esquecemos dos outros. Quando nossa religião nos aliena no mundo individualista sem nos preocuparmos com a dor e o sofrimento alheio. Há muitas maneiras de ser pedra de tropeço e Satanás no caminho de Cristo. É importante pensarmos sobre isso para verificar se estamos sendo ou não cristãos autênticos e se estamos ou não, de fato, seguindo a Jesus. Teremos a resposta para essas perguntas se soubermos renunciar a nós mesmos, se tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus. Isso exige um processo de conversão. Não segui-lo apenas para buscar segurança para a nossa vida. Ele não nos garante esse tipo de segurança que imaginamos ter, porque segui-lo é arriscar a vida. Aquele que gasta a sua vida seguindo Jesus ganha, mas aquele que pensa em segui-lo para preservar a vida vai perdê-la, diz Jesus. À primeira vista, sua proposta é pouco tentadora, mas ele garante a maior de todas as recompensas: encontrar a verdadeira vida e o seu verdadeiro sentido. Somente entenderá isso quem se deixar seduzir por ele, diz Jeremias na primeira leitura. Somente uma pessoa apaixonada por Deus é capaz dessa loucura, a loucura da cruz, diz Paulo na carta aos Coríntios. Na carta de hoje escrita aos Romanos, Paulo nos exorta a oferecer a nossa vida como sacrifício vivo e agradável a Deus. A verdadeira espiritualidade consiste nessa entrega total de corpo e alma, como alguém que foi seduzido e se deixou seduzir, como diz Jeremias na primeira leitura. Nessa entrega total não temeremos os obstáculos, os sofrimentos, as zombarias, as maldades, chacotas, calúnias, calamidades, enfim, tudo aquilo que o profeta enfrentou por causa de Deus e seu projeto de amor. Paulo diz que quem ama Deus verdadeiramente não se conforma com o mundo, mas busca transformá-lo. Quem assume a missão de cristão não se conforma com o mundo com tantas injustiças, não se cala diante delas, não compactua com tantas maldades, não compactua com uma falsa religião vendida em nome de Jesus, não compactua com atitudes vindas de pessoas que se dizem cristãs, mas cujas atitudes são radicalmente contra o Evangelho. Quem assumiu de fato a missão de cristão busca a todo custo transformar as realidades de injustiças, mesmo que isso lhe custe a própria vida, como pede o Evangelho de hoje. E isso só será possível, diz Paulo, nesta leitura, se mudarmos a nossa maneira de pensar e de julgar. É preciso mudar nossos conceitos do que é ser cristão e da própria religião para podermos enxergar mais adiante, com um olhar profético, capaz de se compadecer do sofrimento alheio e saber que todo sofrimento tem uma causa que não é da vontade de Deus. Somente assim poderemos distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom e o que lhe agrada, diz Paulo na segunda leitura. Que saiamos desta celebração de domingo, deste dia do Senhor a Ele consagrado, sentindo dentro de nós um fogo ardente a penetrar nosso corpo, como sentiu o profeta Jeremias. Que esta palavra nos incomode e nos desinstale, levando-nos a nos empenhar mais em prol da vida dos nossos irmãos. É para isso que Ele nos chamou. Seguir Jesus é se comprometer com a vida e a vida dos que sofrem, a vida dos injustiçados, a vida dos crucificados de hoje, a vida que corre risco. Esta deve ser a nossa vocação. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM e à Web Rádio Nossa Mãe de Ibirité, que nos cedem este espaço para que possamos pregar a Palavra de Deus. Bem como a você, querido internauta, que nos acompanha pelo YouTube da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Até o nosso próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.